Fala galera, você está no canal do professor Vinícius Bretas e eu vou dar uma aula, um resumão sobre massas de ar e climas do Brasil. Antes de mais nada, eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu vou estar lançando vários vídeos para te ajudar a passar naquele vestibular ou na prova pré-militar. Já falamos demais, toca a vinheta. Galera, nós vamos para mais uma aula agora sobre climas do Brasil e massas de ar. Esse assunto é importantíssimo, tem caído nos últimos Enems, tem caído nas últimas provas militares, como ESES, PSEX, Colégio Naval, ou seja, um assunto importantíssimo que vocês têm que saber de cor e salteado. Alguns alunos têm pedido para que eu dê a oportunidade de copiar o quadro, e é isso que eu vou fazer agora. Eu normalmente estou lançando uma musiquinha, dou um tempo para vocês copiarem o quadro e a gente toca o vídeo. Como o assunto hoje é sobre clima, a música vai ser sobre clima também. Tipo, moro num país tropical. Vai, copia lá, vamos lá. Abençoado por Deus, bonito por natureza. Voltamos, galera, voltamos. Deixa eu me ajeitar aqui, passei mó vergonha. Voltamos, galera, vamos lá. Vamos agora para uma aula brabíssima sobre climas do Brasil e massas de ar. Essa primeira parte da aula a gente vai falar sobre massas de ar. Todas elas, para tentar compreender bem. Se liga que o quadro pode parecer um pouco bagunçado, mas não tá não. Eu vou deixar tudo muito bem explicadinho sobre a matéria de massas de ar do Brasil, atuações da massa de ar do Brasil. Para a gente começar, a gente tem que entender o seguinte. O Brasil ele é cortado pela chamada linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Ou seja, essas duas linhas imaginárias são essenciais para a gente compreender pelo menos os nomes das massas de ar. Todas as massas de ar que estão próximos da linha do Equador vai receber o nome de massa equatorial, entendeu? Essa daqui também, massa equatorial. Equatorial por quê? Está próximo da linha do Equador. Entenderam a ideia? Assim como também todas que estão próximos dos trópicos, seja ele de Câncer ou de Capricórnio, aqui pra gente é o de Capricórnio, vai receber o nome tropical. Massa tropical. Então a gente já vai entendendo sobre os nomes das massas de ar e as suas correspondentes posições geográficas. Assim como aquela massa de ar que vem do polo vai receber o nome de massa polar. Tranquilo. Massa equatorial próximo da linha do Equador, massa tropical próximo dos trópicos, do Trópico de Capricórnio, e massa polar, aquela que vem do Polo Sul. Entendemos? Tranquilo? Agora outra parada. Se ela está sendo formada no oceano, ela vai receber o nome do oceano em que ela é formada. Massa polar atlântica, porque vem do Atlântico. Massa tropical atlântica, isso tudo aqui é o oceano. Massa equatorial atlântica, ou seja, vai receber o nome do oceano que foi formada. Enquanto aquelas que são formadas dentro do continente vai receber o nome de continental. Essas duas aqui, ó, que estão dentro do continente, massa equatorial continental, massa tropical continental. Assim você já grava os nomes. Primeiro, linha do Equador, Trópico de Capricórnio. Linha do Equador, massas equatoriais, Trópico de Capricórnio, massa tropical. Massa polar lá embaixo, porque vem do polo. É formada no oceano, a leste, por assim dizer, à direita aqui, está justamente a massa tropical, ou massa equatorial atlântica, ou massa polar atlântica, porque está no oceano Atlântico. Enquanto aquelas que são formadas no continente são as massas equatorial continental e massa tropical continental. Suave. A outra coisa é as características. O pessoal fica gravando, porque a massa tropical continental, ela é quente e seca. A massa equatorial continental, ela é quente e úmida. Meu irmão, não precisa gravar nada disso não. Eu vou dar uma dica brabíssima para você entender o bagulho aqui. Dica de Vinícius, dica braba. Dica braba.
Se liga aqui, quando eu falo sobre massas, eu falo que ela pode ser quente ou fria, ou ela pode ser úmida ou seca. Normalmente, a única fria que nós temos é a massa polar atlântica, por isso que ela está em azul. A única massa polar fria que nós temos é a massa polar atlântica. Grava isso. Quer dizer que todas as outras são quentes. Entendeu a parada? A única... Não precisa gravar as regras. Grava as exceções. A única fria é a massa polar atlântica. Todas as outras são quentes. Agora, a única seca é a MTC. Então quer dizer que todas as outras são úmidas. Entendeu a sacada? Ou seja, a única seca é MTC. Todas as outras são úmidas. A única fria é MPA. Todas as outras são quentes. Pronto, assim você vai entender tranquilamente. Entende? Não precisa ficar gravando uma por uma. Grava as exceções. Única fria, MPA. Única seca, MTC. Pronto, suave. Respirou? Tranquilo. Pô, olha que bizu. Agora se liga aqui. Quando eu penso sobre atuações das massas de ar, eu quero que vocês entendam aqui, ó. Quando tá a linha vermelha, todas as linhas vermelhas, vamos analisar as linhas vermelhas do bagulho. Todas as linhas vermelhas é verão, suave. Todas as linhas azuis são inverno, suave, tranquilo, de boa? Verão. Quando eu penso verão, eu tenho atuação, ó, por exemplo, da MEC, ela atua sobre grande parte do território. E é aqui que eu tô falando, ó. A MEC, ela é quente e úmida, lembrando que a única fria MPA, única seca MTC, então ela é quente e úmida, entende? E ela atua sobre grande parte do país, principalmente sobre o verão. É ela responsável por causar grandes chuvas convectivas nas partes do país, quanto no Nordeste quanto no Sudeste. Ou seja, aquelas chuvas normalmente que acontece chuva de verão, é normalmente grandes atuações da massa equatorial continental, no qual ela é úmida, mesmo formada em cima de um continente, devido à umidade da floresta amazônica, da evapotranspiração. E ela é formada por ventos alísios, que carregam umidade. Então vem ventos alísios carregando umidade, forma essa massa equatorial, na convergência dos alísios. E ela carrega tanta umidade, e ela carrega para boa parte do país, causando chuvas convectivas. Então se liga nas palavras-chave quando pensar em MEC. Chuvas convectivas, atuação em boa parte do país, ventos alísios, muito claro, muito bem definido. E atuação muito forte no verão. Agora vamos analisar a atuação dela no inverno. Olha as linhas azuis saindo dela. Pequena, ou seja, durante o inverno ela vai se retrair, ela se retrai a parte mais ao norte do país, ela não atua tão intensamente quanto o verão. Entendemos isso? Suave? Agora vamos focar aqui na massa equatorial atlântica. Na massa equatorial atlântica, ela é quente e úmida. Lembrando, única fria MPA, única seca MTC. Então ela é quente e úmida. Ela também é formada pelos ventos alísios e no verão ela tem atuação mais forte, principalmente no litoral nordestino, quando se encontra com a MPA, há formações intensas, chuvas fortes, chuvas frontais fortes. E aí, quando chega o inverno, se liga aqui nas linhas azuis, eu tenho menor atuação dela na região nordestina. Suave, né? Tranquilo. Vamos falar sobre a MTC, massa tropical do Trópico de Capricórnio ali, formado sobre a Baixa do Chaco. Como eu falei, é a única seca. Ela é quente e seca, entende? E aí ela tem atuações mais intensas durante o verão, e aí ela tem uma atuação mais reduzida durante o inverno. Essa massa aqui, ela tem uma relação muito direta com as cheias do Pantanal, com a ideia de estação seca e estação chuvosa no Centro-Oeste, assunto que a gente vai falar nessa aula, sobre a característica do clima tropical continental. Então fica muito claro, fica muito óbvio a atuação muito forte no Centro-Oeste. Ela não é formada sobre o Brasil, ela é formada fora do Brasil, porém ela tem atuações fortes no Centro-Oeste. Opa, aqui a gente pode falar sobre qual? MTA,
Como eu disse, única fria, única seca. Então ela é quente e úmida, a MTA. A MTC é a única seca. E a MPA é MPA, a única fria. Então a MTA ela é quente e úmida e muitas vezes nas questões trabalham a questões de chuvas orográficas. Então sempre que for falado entre chuvas orográficas no sudeste do país, na região dos mares de morros, onde facilita a ideia do deslizamento, perda de vidas, normalmente está associado à massa tropical atlântica. Massa tropical atlântica, ela aqui, ó, próxima do Trópico de Capricórnio, muito formado sobre o centro de pressão do Atlântico Sul, que é um centro de pressão que ele fica aqui, de alta pressão, e que acaba se locomovendo mais a sudeste no nosso período de inverno. É o que vai provocar um inverno com menos chuvas no sudeste, bem diferente do nordeste, onde o inverno ele é chuvoso. Aqui a gente passa por um período seco. Eu vou falar mais disso daqui a pouco. Aguarda aí, aguarda aí! Se você ainda não deu like no vídeo, dá logo like no vídeo, candango! Se inscreve no canal e ativa o sininho. Tá gostando da aula? Aula brabíssima. É essas aulas que tu vai ter no canal, meu irmão! E aí, vamos lá. MPA, como disse, a única fria. A única fria é MPA, fria como a Morena também, que falou que ia te mandar mensagem no Manda há um tempo. Então, ela pode chamar ela de MPA, por exemplo, tranquilamente. Se liga, MPA, fria e úmida, muito associados às chuvas frontais, que são aquelas chuvas demoradas, que demoram dias, demora noite. Não é, por exemplo, como a chuva convectiva, que é a chuva de verão, rápida, intensa, demora poucos minutos ou no máximo hora. A gente está falando de chuvas frontais, são aquelas chuvas menores, mais demoradas, gotas fininhas que entram no ouvido. Então, essas chuvas são provocadas pela massa polar atlântica. Se liga que ela tem uma forte atuação no inverno. Se liga, tem aqui setinhas de verão? Não tem. Então a atuação dela no verão é quase nula. Ela não tem forte atuação no verão no nosso território. Ela tem maior atuação entrando em grande parte do país no nosso inverno. Se liga que pode ser que ela avance muito, ela se distancie muito do seu local de origem e ela acaba atingindo tanto regiões do centro-oeste quanto regiões do norte, pegando Pantanal, pegando o centro-oeste, norte da floresta amazônica. E quando temos esse fenômeno de entrada dela, carregando muitas características do seu local de origem, muito fria ainda, acontece o fenômeno da chamada friagem, que é uma redução brusca das temperaturas nessa região que não vem temperaturas baixas há muito tempo. São regiões mais quentes, sempre está calor na região norte, porém, em alguns anos, no período do inverno, pode acontecer o período da friagem. Pô, entendemos isso daqui, relaxa, ainda tem muito mais. A gente vai falar agora sobre clima do Brasil, ó. Então, é um processo de mágica, se liga aqui, ó. A mágica tá feita, mágica com um pouquinho de edição e outras coisas mais, mas agora a gente vai falar sobre climas do Brasil. Falamos sobre as massas já, agora a gente vai focar em climas do Brasil. Quando a gente pensa em climas do Brasil, aliás, antes de qualquer coisa, vou dar também um espaço para que vocês copiem esse quadro aqui. Voltando lá com a música, eu moro num país tropical. Copia o bagulho aí, bebê. Abençoado. Abençoado por Deus. Bonito. Voltei. Vamos agora para climas do Brasil. Vamos focar em climas do Brasil. Quando a gente pensa em climas do Brasil, a gente vê uma configuração próxima a essa. Claro que várias bibliografias, principalmente da prova da ESA, por exemplo, como Demétrio Manioli, como a Lídia Terra, diferem em alguns pontos. Por exemplo, o Demétrio Manioli não coloca esse clima aqui, que eu coloquei como clima tropical litorâneo, como um clima bem definido. Ele chama isso tudo aqui de tropical, por exemplo. Já a Lígia Terra dá uma pequena variação. Então a gente vai ter várias nomenclaturas diferentes, várias bibliografias tratando climas da forma diferente. Eu vou dar aqui um aspecto geral para vocês entenderem muito bem. Suave? Vem aqui comigo. Primeira coisa, a música que eu estava cantando, eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito de natureza. Eu quero que vocês entendam
entendam que quando a gente fala do clima tropical, sem suas variações, tropical de altitude, subtropical, tropical semiárido, esquece isso. Quando a gente pensa em clima tropical, é o grande clima do país. A gente é um país de clima tropical. A nossa predominância de clima tropical. Porém, a gente vai ter variações do clima tropical. Quando a gente pensa primeiro sobre o clima norte, é o clima chamado de equatorial úmido, onde eu tenho altas precipitações no momento em que chove mais, chove cerca de 3.300 milímetros. 3.300 milímetros no ano. Quer dizer que é numa torre médio quadrado aí no chão. Um quadrado de 1 metro quadrado. 1 metro por 1 metro, 1 metro por 1 metro. Fica assim, é uma torre de 3,30 metros de altura de água caindo por ano aqui no clima equatorial úmido. Altas temperaturas, ou seja, uma coisa que eu quero que vocês entendam, tá vendo aqui a linha do Equador? É sempre quente nessa região. Ah, eu vou para Manaus, vou abrir uma loja de roupa em Manaus de casaco. Vai dar ruim. Vai dar ruim, meu irmão. Por quê? Porque nessa região aqui não existe frio, entende? Existe o fenômeno da friagem, mas é um processo raro, não acontece todo ano não, mano. Se você for vender casaco aqui em Manaus, vai morrer de fome, porque a coisa não vai ser tranquila para você não. Aqui é uma região de altas temperaturas. A gente vai ter maior amplitude térmica, tipo do inverno fazer um frio, do verão fazer um calor, e essa variação à medida que a gente for descendo. Entenderam com essa cara? Então, à medida que a gente for descendo, a gente vai ter maior amplitude térmica anual. Entende? Mais frio durante o inverno e calor durante o verão. A gente tem altas temperaturas, altas precipitações, baixas amplitudes térmicas, quer dizer o que? Inverno, calor. Verão, mais calor ainda. O dia de calor, mais um calor desgraçado ainda. O dia de frio é calor. Tá pensando em agora, calor. Amanhã é calor lá. Então, tipo, sempre é calor. Ou seja, chuvas muito direcionadas ao movimento das ECIT. Se as ECIT, zona de convergência intertropical, a gente vai ter uma aula falando sobre isso aqui no canal. Aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, dá um like no vídeo e ativa o sininho. A gente vai ver que a ECIT, ela se move, a zona de convergência intertropical. Se ela subir, vai chover mais na parte de cima. Se ela descer, vai chover mais na parte de baixo. Então a chuva se move com as ECIT. Precipitação de cerca de 1.800 a 3.500 milímetros e sofre com a friagem. Ou seja, é essa entrada da massa de ar que entra aqui e atua sobre o norte, centro-oeste Pantanal, diminuindo com as temperaturas. Isso é um fenômeno que acontece de anos após anos. Não é para tu sair daqui e vender casaco lá não, porque lá é sempre calor, entende? Clima semiárido aqui, ó, do ladinho aqui, ó, suave. A gente tem muito característico calor, muito calor e baixa pluviosidade. Não tem atuações de massas de ar direto sobre o clima semiárido. Eu tenho temperaturas elevadas, eu tenho 2 meses de chuvas apenas, ou seja, uma seca constante durante o ano. Porém, existem algumas chuvas orográficas e algumas ilhas de umidades no sertão, onde eu tenho justamente alguma serra ou algo do tipo, acaba chovendo um pouquinho naquela região, tendo absorção da vegetação através da umidade e acaba formando pequenas ilhas de umidade nesse local. Ah, professor, mas por que o sertão é o sertão? Há várias explicações. Uma explicação é a respeito do Planalto da Borborema, que impede, aqui é no alto, né? Impede a atuação de massas de ar, de entradas de massa de ar no sertão. O outro caso é a formação de um centro de alta pressão, que a Amazônia retira toda a umidade desse entorno e puxa toda a umidade para ela. E um desse entorno acaba sendo, justamente um desses entornos acaba sendo o semiárido, a região da Caatinga. Suave? Vamos falar sobre o tropical continental, o clima que abrange todo o centro-oeste do país. Nós temos um clima quente, acima dos 21 graus, maior variedade térmica, ou seja, à medida que a gente está descendo e à medida que ele é distante do mar, eu tenho maior variações térmicas, tanto diárias, todo dia, um calor durante o dia, um frio durante a noite, eu tenho essa variação quanto
comportamento também anual, um frio durante o inverno e calor durante o verão. A alternância muito forte da estação seca e estação chuvosa. Ah, eu vou viajar para Brasília, vou viajar para Bonito, vou viajar, sei lá, Jalapão. Meu irmão, se liga nisso. Quando eu falo de estação chuvosa, eu falo que é 20 dias chovendo direto. Dá uns 5 dias ali de descanso, o pessoal dá um repousado, tal, depois volta a chover mais dias ainda. Ou seja, uma estação chuvosa muito concentrada de novembro a março, por ali, entende? Agora, de março a novembro, a gente tem a chamada estação seca, ou seja, a estação onde fica um bom tempo sem chover, chove um pouquinho, um bom tempo sem chover, é bem alternado dessa forma. Chove muito no período, depois um período sem chover. Estação seca e estação chuvosa. Muito definido no tropical continental. Subtropical úmido, mais ao sul, forte atuação da MPA. Temperaturas bem mais amenas, atuação forte da MPA, onde eu tenho variações entre verões brandos e verões quentes. Normalmente eu teria, se fosse mais ao sul, mais frio, mas não. Ao sul do país eu tenho verões mais quentes. Ao norte, um pouquinho mais ao norte, mas ainda aqui no subtropical, aqui na região de Santa Catarina, eu tenho verões mais brandos devido à altitude. A Grande Serra Gaúcha, por exemplo, o Planalto Meridional, e essa altitude faz com que tenhamos verões mais brandos, ou seja, com temperaturas mais amenas. Mais ao sul eu tenho verões mais quentes. Suave? Clima tropical litorâneo, também tem outro nome. O clima tropical litorâneo também é chamado de tropical atlântico, entende? Ele é definido por todo o nosso litoral aqui, ó, temperaturas elevadas, chuvas convectivas, aquelas chuvas de verões atuando, principalmente com a atuação da MEC. Se lembra que eu falei aqui, bonitinha a atuação da MEC. Se liga que no inverno a gente tem uma pequena variação. Devido ao mover do centro de alta pressão para o sudeste, nós vamos ter chuva, uma estação chuvosa no nordeste durante o inverno, ou seja, vou para o nordeste durante o inverno, vai pegar chuva. Porém, no sudeste, nós temos de 1 mês a 1 mês e meio, chegando até a 2 meses de seca, entende? É a nossa variação. Todo mundo está no mesmo clima, mas existe essa variação entre nordeste e sudeste. E para terminar, nós temos o clima tropical de altitude, ou seja, esse clima aqui que pega as terras altas do sudeste, onde tem temperaturas amenas. O fator da altitude é o principal que atua ali. E a gente vai ter justamente a atuação do clima tropical de altitude, com presença de chuvas orográficas, atuação de chuvas orográficas e atuação da MTA, Massa Tropical Atlântica. Suave, né? Tranquilaça a aula. Dá pra gente fazer uns exercícios. Se liga aí, bota aí na tela, meu irmão. Se liga aqui, em relação aos tipos de clima do Brasil, marque qual clima abrange uma porção maior do território e melhor caracteriza o país. Alternativa A, semiárido? Não, só pega a região da Caatinga. B, clima equatorial? Pega uma região que é do norte apenas. Clima subtropical? Apenas o sul. Clima tropical, que pode ter a sua variação entre tropical continental, tropical litorâneo e tropical de altitude. Letra D, alternativa correta. Volta aqui pro pai, volta aqui pro pai. Gostaram da aula de hoje, né? Claro, brabíssimo, brabíssimo. Vinícius Bretas te preparou para você enfrentar qualquer questão sobre massas de ar e climas do Brasil. É, brabo, 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 brabo. Então, gostou? Então dá o like no vídeo se você ainda não deu, se inscreve no canal e ativa o sininho, que eu vou estar trazendo vários vídeos para vocês, para serem aprovados naquele concurso, naquele vestibular, naquele pré-militar. E é isso, meu irmão, não perde moral não. Vamos que vamos. Valeu, galera. Abraços.